Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu vou dar para você um exemplo de um cardápio para ganho de massa muscular, mas na realidade não é qualquer ganho de massa muscular não. Esse aqui foi um cardápio calculado para uma pessoa que está aí num treino mais avançado mesmo de ganho de massa muscular. Inclusive eu trouxe um modelo aqui de um cardápio que eu fiz para uma pessoa, um paciente que fazia aí bodybuilding, né? Então era um bodybuilder, ok? Fisiculturista, e esses cálculos, então eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem um pouquinho mais desse universo das pessoas que estão aí se alimentando e querendo ganhar massa muscular. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. E antes que você continue aqui no vídeo, eu quero alertá-lo ou alertá-los para não tentar fazer isso sozinho em casa, ok? Porque esse cardápio foi calculado de acordo com o peso, a idade, a estrutura desse paciente que eu vou trazer aqui hoje de exemplo para vocês. Então, na realidade, foi um cardápio que eu calculei para uma pessoa de 29 anos, 69 quilos, 1,63 m e com 12,5% de gordura no corpo. É uma atleta de bodybuilding, ok? E esse cardápio foi montado naquele momento, né? Naquele momento onde eles fazem aí um período de ganho de massa muscular super calórico. Inclusive eu trouxe aqui a distribuição dos macronutrientes para vocês terem uma ideia. E esse período então é aquela fase que a gente chama de bulking, ou seja, de off-season, que ganha massa muscular, volume muscular e, consequentemente, também tem um ganho de gordura durante esse momento. Por isso que eu falo, não tente fazer em casa, sozinho, sem o acompanhamento de um profissional, tá? Então, esse cardápio para uma pessoa de 69 quilos, 1,63 m, o valor energético total do cardápio que eu vou mostrar aqui nesse vídeo hoje é de 4.473 calorias. E a distribuição dos macronutrientes, então dos carboidratos, é uma dieta hipercalórica e, como eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos, para ganho de massa muscular, tem que jogar carboidratos lá em cima, tá? Então nesse cardápio que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente tem aqui 635 gramas de carboidratos, é muito carboidrato, o que equivale a mais ou menos entre 8 a 10 gramas por quilo de peso, no caso aqui, nesse exemplo, 69 quilos. As proteínas, então, calculadas aqui, foram 282 gramas de proteínas, o que equivale a 4 gramas de proteínas por quilo de peso. E no caso aqui, normalmente eu não uso essa quantidade elevada de proteínas, mas essa atleta em específico, ela estava fazendo uso de ergogênicos, né? Ou seja, anabolizantes, por isso a gente tem que jogar então proteínas um pouquinho mais alto por causa do uso desses ergogênicos. Pessoas que não usam ergogênicos, elas devem consumir menos proteína, ok? Porque o resultado é o mesmo, você vai estar só sobrecarregando a sua parte renal aí e não vai estar ganhando mais massa muscular aumentando essa proteína. Por isso tem que ser aí de acordo com a recomendação. E lipídios, que são as gorduras, nesse cardápio a gente tem 89,3 gramas de gordura por quilo de peso não, 89,3 gramas de gorduras no cardápio total, o que equivale a mais ou menos 1,2 gramas de gorduras por quilo de peso. Então vamos lá, vamos ao cardápio. Vocês vão ficar impressionados pela quantidade de comida que essa pessoa tem que comer para ganho de massa muscular. Por isso que eu falo, depois que vocês verem esse exemplo aqui, vocês vão entender por que emagrecer é muito mais fácil do que ganhar massa muscular. Inclusive, massa muscular é um tecido muito caro, porque a gente, se você for ver a alimentação aqui de um dia, você pode ter uma noção do que é o gasto com a alimentação mensal, né? Porque essa pessoa, ela tem que comer também de forma saudável, ela não pode comer qualquer coisa. Então vamos lá. A recomendação que eu tenho aqui para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, algumas coisas aqui vocês vão poder usar de exemplo, inclusive aí colocar de exemplo para vocês, né, que querem ganhar massa, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais detalhadamente, que é a questão da refeição, de você comer em horários
em intervalos mais curtos, ok? Então a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela não pode ficar tanto tempo assim sem comer, ela tem que comer mais ou menos a cada 2h30, 3 horas, mais ou menos. E aí esse exemplo que eu trouxe foi com base na rotina desse paciente que eu atendi. Então aqui eu coloquei na realidade nesse cardápio para ela conseguir atingir a necessidade calórica, né, todas as refeições do dia. Eu fiz 8 refeições distribuídas ao longo do dia. Então a primeira refeição, a refeição número 1, 6 horas da manhã, é o momento que esse paciente, essa pessoa, ela vai nutrir o organismo. Então depois de um período de jejum, a gente tem uma capacidade extraordinária de absorver nutrientes, ok? Através da alimentação. Então por isso que além de eu cuidar do fígado dessa pessoa, né, porque é uma pessoa que faz uso de anabolizantes, uso de ergogênicos, eu tenho que cuidar muito bem do fígado dela. E aí ela já começa o dia tomando um suquinho verde. Eu não coloquei aqui os ingredientes, mas contendo aí vegetal verde escuro, que pode ser couve, gengibre, sementinhas também como chia, por exemplo, uma fruta e também o limão, ok? E aí já começamos um dia com bastante proteína também. Então são 3 ovos com as gemas e 350 gramas de um tubérculo cozido. Então quando você vai pesar esses alimentos aqui, são eles cozidos. A gente usa aquelas balancinhas de cozinha, né? E não é cru, tá? Então é 350 gramas cozido. E aí tubérculo pode ser aí uma batata doce cozida, uma mandioquinha, que mais? Inhame. Então qualquer tipo de tubérculo para você atender as suas necessidades de carboidratos. E aqui na refeição 2, que então nesse exemplo, uma pessoa que treina de manhã, uma pessoa que treina por volta, começa a treinar entre 9h30 e 10 horas, então por isso um pré-treino sólido é de mais ou menos 1 hora, 1h30 antes, tá? Preferencialmente 1h30 antes. A gente vai fornecer um pouco de proteína, não precisa de tanta proteína no pré-treino. Então nesse exemplo aqui eu estou usando 20 gramas de whey protein concentrado. No caso concentrado, é um whey que contém também carboidratos, né? Não é uma proteína isolada. De novo, 350 gramas de algum tubérculo, de preferência aqui uma batata doce, porque no caso a batata doce tem mais fibras e aí essa pessoa ela vai ter energia por mais tempo aí durante o treino, tá? Então ela vai ser liberada essa energia aos poucos, ela vai render muito mais o treino. Então eu não recomendaria colocar aqui nem a mandioca, nem a batata comum, então eu recomendaria que a batata doce. E também é um momento também de cuidar do fígado dessa pessoa, tá? Então aqui a recomendação de usar mais ou menos 2 colheres de sopa de um mix de oleaginosos, que são gorduras boas, no pré-treino, porque no pós-treino a gente não coloca muita gordura. Ok, então digamos que tenha treinado aí entre 10 e 11 horas, mais ou menos, e aí ela vai fazer o pós-treino imediato, consumindo proteína que tem uma absorção mais rápida. Então por isso a recomendação do uso do whey protein, que é o concentrado também nesse caso, 40 gramas. E aí no pós-treino imediato, para ganho de massa muscular, a gente não quer carboidratos tão com absorção mais lenta, a gente quer carboidratos com índice glicêmico maior, para a gente estrategicamente estimular hormônios que vão fazer com que essa pessoa aumente massa muscular, tá? Então a mandioca é um tubérculo de médio índice glicêmico, então eu aqui coloquei estrategicamente a mandioca cozida aqui no pós-treino. E depois de 2 horas, eu não coloquei muito carboidrato aqui, porque depois de 2 horas nesse cardápio aqui a pessoa já vai almoçar. Então a saladinha, a gente falou em carboidratos, proteínas e gorduras, né? Mas a gente não pode em momento nenhum se esquecer dos micronutrientes. Então é uma pessoa que vai precisar de bastante vitaminas e minerais, por isso que já começou o dia aqui com suquinho verde, consumindo aqui castanhas no pré-treino. E aqui essa saladinha de no mínimo 4 variedades, sendo que uma dessas tem que ser um vegetal verde escuro, porque essa pessoa vai precisar de bastante fonte de magnésio para contração muscular, tá? Um azeitinho extra virgem para melhorar a biodisponibilidade aí dos nutrientes da salada, das vitaminas da salada. 300 gramas de arroz, também pode ser aqui o arroz branco, porque assim, ainda tá aqui nas primeiras horas no pós-treino,
essa pessoa vai precisar de carboidratos de mais alto índice glicêmico, então não precisa ser o arroz integral, mais 150 gramas de feijão. Então 300 gramas de arroz vai ser mais ou menos umas 3 colheres de servir, né, de arroz, e 150 gramas de feijão vai ser mais ou menos uma concha e meia de feijão. E aqui a gente coloquei aqui também 150 gramas de uma proteína. Então no caso a gente vai trabalhar mais com proteínas de carnes brancas, para a gente não elevar o colesterol dessa pessoa, pra gente proteger aí o fígado, tá? Então nesse exemplo aqui eu coloquei o peito de frango, ok? Muito bem, aqui na refeição então 5, que é uma refeição ali por volta das 3h30, 2h30 depois do almoço. Nesse cardápio aqui eu coloquei o exemplo também de 2 ovos com as gemas, mais uma clara e de novo 350 gramas de um tubérculo cozido, que pode ser daí aqui a batata doce, mandioquinha, pode ser também a mandioca e poderia inclusive ser um arroz, tá? Então aqui poderia mudar os tipos de carboidratos. Na refeição 6, por volta das 18 horas, 100 gramas de peito de frango novamente e mais 300 gramas. Eu coloquei o arroz integral para começar a variar um pouquinho, não ficar tanto no tubérculo, mas poderia ser um tubérculo também. Às 21 horas é o horário que essa pessoa aqui, no caso, nesse exemplo aqui, vai jantar. Então às 21 horas, de novo, uma salada super colorida, tá? Um azeitinho extra virgem ali, que é mais ou menos uma colher de sopa para melhorar a absorção das vitaminas presentes na salada, 300 gramas de arroz, 150 gramas de feijão e mais 150 gramas de uma carne branca, que pode ser o peito de frango ou o peixe. Ok, e nesse caso aqui é uma pessoa que vai dormir normalmente tarde, porque era uma pessoa que estava fazendo aqui uma faculdade, estudando à noite, né? Então dá pra perceber que ela leva a marmitinha dela, né? Mas é claro que, por exemplo, aqui, esse jantar das 21 pode ser trocado aqui. Então ela pode pegar esse jantar, comer aqui às 18 e esse aqui trazer aqui para as 21 horas. Às 23h30 a gente não quer colocar muito carboidrato aqui, muito menos carboidratos de alto índice glicêmico, porque senão pode atrapalhar alguns dos hormônios anabólicos que a gente tem a liberação aí durante o sono, né? Que, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento. Então, coloquei aqui apenas 100 gramas, né? 100 gramas de um peixe ou peito de frango e também aqui um brócolis, mais ou menos 100 gramas com um azeite extra virgem, que aí para fechar aqui a alimentação desse exemplo aqui, para ter proteínas, também aminoácidos durante o período noturno, até para recuperação aí das fibras musculares, porque é uma pessoa já no estágio avançado de treinamento, né? A pessoa que treina pesado, faz musculação e aí ela quer aí a recuperação dessas fibras de forma adequada, né? Que também brócolis é um alimento rico também em magnésio, né? Que é importante para a contração muscular. Então, vocês viram aqui a quantidade de alimentos e é claro, né? Quando eu vou acompanhar e montar um plano alimentar para uma pessoa que está querendo ganho de massa muscular, volume muscular aí, e é claro, comendo esse volume todo de comida aqui, essa pessoa precisa estar com uma digestão muito boa. Então é claro que eu vou recomendar às vezes alguns outros suplementos, né? Não vai ficar só com a alimentação. Aqui no cardápio vocês viram que eu coloquei apenas o whey protein, mas ela poderia fazer uso, por exemplo, de creatina também, poderia fazer uso, por exemplo, de glutamina, que também é um suplemento que vai melhorar essa parte da digestão e da recuperação dessa pessoa. Suplementos como lactobacilos também, que vão ajudar na parte da digestão, e também suplementos como ômega 3, né? A não ser que essa pessoa coma mais peixes, ao invés de comer só peito de frango, ela consuma mais peixes, também peixes ricos em ômega 3, é claro, ou então teria a indicação do uso do ômega 3. Além disso, como é uma pessoa que está consumindo muito carboidrato e para a digestão do carboidrato, para o treino adequado, essa pessoa também precisa de bastante vitaminas do complexo B. Muitas vezes eu vou entrar também com uma suplementação, né, de complexo B, é claro, sempre acompanhando também os exames de sangue para ver como que está, né, se está com alguma deficiência, algum excesso. Isso é importante também acompanhar. Por isso que eu falo que sempre uma orientação individualizada
personalizada, com um nutricionista esportivo. Isso é super recomendado, porque daí ele vai calcular algo individualizado e personalizado, né, para você. Então é um investimento que vale a pena. Isso é, por exemplo, é um GPS, né? Ele faz com que você tenha resultados muito mais rápido do que você ficar aí quebrando a cabeça. E além disso, né, a gente consegue fazer esse acompanhamento aí através da avaliação do seu percentual de gordura, né? Ver quanto realmente essa pessoa está ganhando de massa muscular, controlando para não ganhar tanta gordura, porque é lógico que com esse cardápio vai acabar ganhando um pouquinho de gordura, mas é uma fase, né? Porque depois dessa fase tem outras fases, fase de lapidação, fase de diminuição de percentual de gordura. Então, assim, não é tão simples você ganhar massa muscular, manter massa muscular e também controlar aí o seu percentual de gordura, ok? Só para finalizar aqui, então, lembrando, esses 4 gramas de proteínas por quilo de peso é para uma pessoa que, no caso, eu dei o exemplo de um fisiculturista, né? Para uma pessoa que não faz uso de ergogênicos, eu não recomendaria tudo isso de proteína. Então, eu jogaria carboidrato um pouquinho mais para baixo e também eu diminuiria essas proteínas para mais ou menos 3 gramas por quilo de peso, não tudo isso, que vocês viram que tem muita proteína aqui, tá bom? Gostaram aí do nosso vídeo de hoje? Bem curioso, é importante porque o pessoal acha que é difícil emagrecer, né? Tenho certeza que depois que você viu esse vídeo, você vai entender que difícil mesmo é ganhar massa muscular. Emagrecer é muito fácil. Qualquer estratégia que você faça aí, jejum intermitente, low carb, detox, você consegue emagrecer rapidinho, mas ganho de massa muscular é muito mais complicado. E falando nisso, a gente está com as inscrições aí para o workshop do jejum intermitente, que vai acontecer agora no final de outubro. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você se inscrever e participar. E também vou deixar o link aí do meu Instagram para você me acompanhar lá diariamente em tempo real, nos stories onde eu faço enquetes, e você pode também conversar comigo lá no direct, né? É claro, deixa aqui embaixo também se você tem dúvidas, se você gostou, interaja aí com a Nutri, isso faz com que eu me anime a fazer mais vídeos. Eu fico muito feliz com essa troca de informações. Curte já esse vídeo, né? Porque, ó, deu um trabalhão calcular esse cardápio. Curte aí. Se inscreva aqui no canal da Nutri para você receber aí notificação todas as vezes que a Nutri subir um vídeo novo aqui pro nosso cantinho. E eu espero você pro nosso café aqui no cantinho mais saudável do Brasil. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.